Milhões de pessoas acreditam que o cursinho é o caminho mais promissor para conseguir a aprovação, mas milhões de pessoas que acreditam nisso não passam. E aqui a gente tem uma rachadura onde se formam dois grupos de pessoas. O primeiro grupo é um grupo imenso de pessoas que não passam e desistem antes de tentar outros caminhos, porque elas acabam acreditando que se elas não passaram depois de ter feito o cursinho, o problema está com elas. E o segundo grupo é um grupo pequeno e especial de pessoas que não desiste e começa a procurar uma forma melhor de estudar. Você está nesse grupo. Mas para garantir que vai dar certo, você precisa manter a sua cabeça aberta para quebrar algumas correntes do passado. E aí, um belo dia, vivendo essa liberdade, você vai descobrir que a única coisa capaz de fazer alguém ser aprovado é a capacidade de acertar questões no dia do Enem só com uma caneta preta na mão. Agora que você tem uma coisa concreta para apoiar a sua aprovação, falta muito pouco para colocar em prática o estudo por questões, mas do jeito certo. Esse não é um método que eu inventei, eu adaptei para usar na preparação para o Enem. Esse método tem uma base científica sólida e muitas das maiores faculdades do mundo, como Harvard, só para citar uma delas, e do Brasil também, utilizam essa metodologia e o nome dela é conhecido como PBL. Significa aprendizagem baseada em problemas. O curso de medicina que eu fiz na Universidade Federal de São Carlos usa essa metodologia e foi lá que eu aprendi por 6 anos como é possível se tornar médico sem assistir aulas. Quando eu falo isso, muita gente pergunta: e como é que funciona um curso que não tem aula? Como é que vocês aprendem? Funciona colocando os alunos para enfrentar os problemas que os médicos enfrentam no dia a dia. E cada dia esses alunos se tornam um pouquinho mais médicos quando eles aprendem a lidar com esses problemas. Trazendo para o mundo da preparação do Enem, eu descobri que é possível ser aprovado em qualquer curso se você enfrentar antes do Enem questões parecidas com as que vão aparecer no dia do Enem. E desse jeito, cada dia você se torna um pouquinho mais aprovado também. Usar o método PBL para se preparar para o Enem significa conhecer os problemas que o Enem vai apresentar. Eles não são infinitos. Buscar o conhecimento que você ainda não tem, que também não é infinito, e você não precisa buscar tudo. Desenvolver as competências e treinar as habilidades necessárias para resolver esses problemas durante a prova só com uma caneta preta na mão. Buf! Eu acabei de descrever o processo que todo mundo que passou usando o Dudo colocou em prática. Vai existir um momento ideal para a gente conversar sobre cada detalhe desse método que vai trazer sua aprovação para casa. Mas antes de eu começar a falar sobre os detalhes, eu quero dizer duas coisas que talvez você não saiba e é importante a gente reforçar. Você vai ser aprovado, mesmo que você já tenha se esforçado muito sem alcançar o resultado que você queria. Porque agora você vai se esforçar na direção certa. E segundo, você vai ser aprovado mesmo que você não se ache a pessoa mais inteligente do mundo e não tenha muita confiança em você agora. Durante o curso de medicina eu convivi com mais de 500 pessoas que faziam medicina em uma universidade federal e acredite, a maioria delas tem uma inteligência do mesmo nível que a sua ou até menor. Não é a inteligência que define a sua aprovação, é o método que você usa. Por isso, você precisa entender a essência do método do Dudo, porque quem não entende não confia e não usa direito. Para você entender mais fácil, eu vou separar tudo o que você vai fazer no Dudo para ser aprovado em 2 pilares só. Primeiro pilar, você vai mapear os seus erros antes do Enem. E o segundo pilar, você vai converter cada um desses erros em acertos no dia do Enem. Nos próximos vídeos você vai entender que a essência da aprovação não é estudar tudo. A essência da aprovação primeiro se preocupa em descobrir o que falta para estudar, para depois colocar esforço no estudo. Desse jeito você economiza tempo, você também economiza esforço, porque tem muita gente estudando que não precisa e jogando tempo e esforço precioso fora. Todo mundo que passa usando o Dudo costuma dizer alguma coisa do tipo: nossa, foi o melhor ano de estudo, porque eu pude sair com os meus amigos, eu descansei e ainda fiz a melhor nota da minha vida no Enem. Esse tipo de resultado mostra o poder de mapear os erros antes de enfiar a cara nos livros. Quando a gente fala de mapear os erros, a gente está falando de usar a tecnologia para economizar seu tempo na hora de organizar as questões que você vai resolver na sua preparação. Não existe esse negócio de pegar as provas antigas e fazer questões aleatórias e as coisas darem certo depois sem saber lá por quê. Imagine se existisse um robô capaz de analisar o seu cérebro e dizer quais questões do Enem você não é capaz de acertar. Eu tenho uma notícia boa para você. A gente imaginou e construiu esse robô. E ele vai trabalhar para você no Doodle, escolhendo as questões das competências que mais caem no Enem, organizadas das mais fáceis para as mais difíceis, e quando você resolver essas questões, ele vai analisar o seu cérebro e vai dizer o que você ainda precisa estudar. E depois, ele vai trazer mais questões parecidas com aquelas que você errar. Depois que a gente venceu a barreira de escolher as questões certas para mapear os seus erros, a gente precisa converter esses erros em acerto da melhor forma possível. Quando a gente fala de converter os erros em acertos no dia do Enem,
A gente está falando de usar a comunidade mais poderosa do Brasil para ajudar você nessa tarefa. Só para você ter uma ideia, a comunidade do Doodle produziu mais de 360 mil comentários de aprendizagem, ou seja, cada um desses comentários registra o que as pessoas tiveram que aprender para resolver uma questão. Agora imagine o sonho de você errar uma questão e ter milhares de comentários de aprendizagem mostrando como outras pessoas aprenderam a resolver aquela questão. Não tem como não evoluir com cada questão errada. Por isso as pessoas começam a perder o medo de errar e começam a usar cada erro para crescer. Somando todos os comentários de aprendizagem do Doodle, a gente tem um material 17 vezes maior que a Bíblia. Você pode dizer para todo mundo que esse ano você vai se preparar com a Mega Bíblia da Aprovação dentro do Doodle. Com essa Mega Bíblia da Aprovação, você vai converter os seus erros em acerto no Enem. Posso ouvir um amém? Talvez pareça muita coisa para assimilar agora e você pode ficar com medo de não conseguir fazer tudo. Eu já vi pessoas que fizeram mais de 826 pontos no Enem 10 meses antes, morrendo de medo de não dar certo, ansioso, com vontade de desistir. 10 meses depois, buf, 826 pontos no Enem. Talvez a sua lembrança mais forte seja ainda o último resultado negativo no Enem que você teve. Assim que você perceber como a sua jornada vai ser diferente do ano passado, você já vai confiar que o seu resultado vai ser muito melhor que no ano passado também. O mais importante que eu tenho para tratar agora é que durante todo esse processo, você nunca vai estar sozinho. Você vai ter a comunidade do Doodle formada por pessoas comprometidas, educadas, esforçadas e um pouco surtadas. Claro, são seres humanos que querem fazer coisas acima da média, exatamente como você. Então tá liberado dar uma surtadinha de vez em quando, não tem problema, você também pode. Além disso, você vai ter um grupo de mentores que são ex-alunos da plataforma, hoje universitários, que já passaram na faculdade do sonho e que foram treinados para analisar o seu desempenho com você. Você vai perceber que a gente quer a sua aprovação tanto quanto você, e naqueles dias que você tem dúvidas se vale a pena, a gente não tem, porque a gente já passou e sabe como isso muda a vida da gente. Eu quero que a sua aprovação venha o mais rápido possível, exatamente como você, mas não é pulando os vídeos dessa sessão que isso vai acontecer. Pelo contrário, você vai demorar muito mais para entender as coisas se você escolher o processo de tentativa e erro. Teve uma pessoa que estava no Doodle há meses e me disse: "Oi Kleber, bem que podia ter um lugar pra gente ver todos os nossos comentários de aprendizagem, né?" Aí eu falei: "Ué, isso já tem. E dá pra fazer muito mais do que só ver os seus comentários. Dá pra filtrar por área, data, palavra-chave." Aí ela disse: "É sério? Eu tava gastando um tempão copiando meus comentários em um monte de caderno separado por áreas pra revisar depois." Poxa, essa é uma das coisas que eu não quero que aconteça com você. Por isso, separa um tempo de qualidade para ver os vídeos. Se em algum momento você tiver alguma dúvida que os vídeos não resolvem, vem falar com os mentores. Depois que você tiver com tudo fervilhando na sua cabeça, louco para começar, vai faltar só uma coisa para sua aprovação: colocar em prática mesmo. Se você ainda estiver inseguro, ainda não tiver certeza de que o Doodle é o melhor caminho para você alcançar o seu sonho, a gente está aqui para ajudar você a entender o mais rápido possível como a gente vai trazer a sua aprovação para casa. Ano passado, um aluno que passou no curso dos sonhos dele me disse: "Há 2 anos eu quase assinei o Doodle. Eu fiquei inseguro e decidi fazer o cursinho. Fiz 1 ano. Estudei o máximo que eu pude e a minha nota subiu 12 pontos. Eu não passei." Talvez o meu papel mais importante hoje seja ajudar você a aumentar a sua confiança no método, mostrar dados para reforçar que você está no caminho certo, gritar quando você estiver gastando energia com coisa errada e trazer sua aprovação para casa o mais cedo possível com você. Parabéns por fazer parte do grupo especial que está procurando um método melhor de estudo. Agora o negócio é ver os próximos vídeos e trazer essa aprovação para casa. Valeu!